Bem-vindos ao novo episódio da Jornada Segura. E hoje eu vou pedir licença à nossa audiência porque eu vou ter que ler o currículo do nosso entrevistado. Hoje recebemos o delegado de polícia Dr. Igor Vinícius Nogueira Jorge, um dos maiores especialistas do Brasil em investigação digital e inteligência policial. Dr. Igor é mestre em educação, professor da Academia de Polícia, titular da cadeira 30 da Academia de Ciências, Artes e Letras dos Delegados de Polícia e diretor das Relações Institucionais da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. É membro de importantes instituições internacionais, como, vou falar em português aqui, tá? A CIF, a HTCIA e a International Police Association, além de atuar como professor de inteligência cibernética do Ministério da Justiça. Criador da disciplina Investigação Criminal e Tecnológica, é autor e coordenador de dezenas de livros na área e professor em renomadas pós-graduações pelo Brasil. Reconhecido entre os melhores delegados do Brasil por 9 anos consecutivos. Possui diversas especializações em cybercrime, cybersecurity, investigação digital, drones e prevenção à corrupção. Com uma carreira dedicada à modernização da atividade policial e ao combate de crimes cibernéticos, é uma grande honra receber o delegado Dr. Igor Vinícius Jorge Nogueira. Aliás, Dr. Igor Vinícius Nogueira Jorge. Seja bem-vindo, doutor. Isso, muito obrigado pela oportunidade. Sempre um privilégio revê-los e também, ainda mais falando sobre esses temas que a gente considera tão relevantes, tão importantes para a segurança das pessoas. Doutor, eu já vou começar já quente com a situação, viu? Já vou começar quente. A gente vai falar hoje aqui, até explorando as especialidades que o doutor tem, o conhecimento, para a gente poder esclarecer para as pessoas, para a nossa audiência que está nos acompanhando, tirar dúvidas. Eu gostaria de saber como que é iniciada uma investigação criminal. A gente percebe que às vezes ela começa pequenininha e termina grandona numa... Como que é feita esse trabalho? A arte de investigar é uma arte muito antiga. Isso vem desde a ideia de se praticar crimes e alguém enfrentar a lei, ou no caso, enfrentar uma punição por cometer alguma conduta que não era interessante para a sociedade. Isso, com o tempo, foi sendo aprimorado e a gente chega em 2025. Em 2025, quando os meios tecnológicos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, e nesse contexto, e agora sim respondendo especificamente a sua pergunta, eu posso falar que, geralmente, a vítima sofre um crime e ele procura uma unidade policial, procura uma delegacia de polícia. E a partir desse momento, ele registra esse boletim de ocorrência e tem início todo um trabalho investigativo. Existem outros crimes que não é necessário que uma vítima procure uma unidade policial. E nesses outros crimes existe todo um trabalho mais proativo por parte da polícia. Então, por exemplo, a pessoa que está comercializando drogas, está praticando roubos, está tirando a vida de outras pessoas, abusando de crianças. Então, tem vários crimes que a polícia exerce, sim, um papel mais proativo nesse enfrentamento. Por outro lado, existem crimes que é necessário que a vítima procure a unidade. Um estelionato, por exemplo, a vítima ela procura uma delegacia de polícia e fala: olha, desapareceu dinheiro da minha conta, ou fui convencido a transferir um Pix para determinada pessoa, ou instalei um aplicativo no meu celular e desapareceu todos os meus outros aplicativos, ou desapareceu o dinheiro da minha conta, enfim. São várias situações que acontecem, mas o pontapé inicial, na maioria das vezes, é uma vítima que vem com um problema, apresenta um problema para os policiais, porque ninguém procura a delegacia de polícia para fazer uma mera visita. Sempre a pessoa tem um problema e a partir daí existe todo o trabalho de persecução criminal nessa fase, né, que a Polícia Civil tenta identificar a autoria do crime, tenta
coletar evidências que permitam a materialização daquele crime e outras medidas necessárias. Então, existe duas formas, pelo que eu entendi. Quando a polícia é provocada, ou seja, que a vítima procure a polícia, e também na questão quando a polícia atua como inteligência, né? E a gente tem visto hoje que muitos crimes têm sido evitados pelo sistema de inteligência da polícia, que está muito sofisticado. Muitos crimes podem ser evitados, e aqui eu vou fazer uma pergunta que, se isso procede, se não é verdade, a questão da mala preta. A mala preta é usada na inteligência da polícia? Só esclarecendo o que é mala preta, aquela situação que a gente vê em filmes, que está dentro de uma van, tem um grupo dentro de uma van, abre uma mala e consegue, eu não sei o nome técnico, captar todos os telefones que estão acontecendo, os telefonemas que estão acontecendo num raio próximo. Diz que a polícia atua utilizando essa inteligência. Isso é verdade ou é um mito? É um mito muito interessante, no âmbito, pelo menos no âmbito da minha instituição, é um mito. Em que pese tecnologicamente, existem países que têm recursos dessa natureza que, em tese, isso poderia ser feito. No âmbito da Polícia Civil, isso é impossível, inclusive porque existe a necessidade, por exemplo, se tratar-se de uma interceptação telefônica, existe a necessidade de uma ordem judicial, de uma investigação prévia que permite realizar a interceptação de uma ligação telefônica, por exemplo. Mas isso não é um recurso simples, e isso também não é uma mala que vai permitir que todos tenham a sua privacidade devassada. Então, na verdade, trata-se de um mito. Porque se essa onda pega, pode ser usado para... Obviamente que o crime, ele está sempre buscando alternativas, né? Se às vezes a polícia utiliza desses meios, o crime também pode utilizar para quebrar dados, né, sigilos de empresas e buscar ali cometer seus crimes, né? Realmente, existem meios técnicos que um recurso com esse objetivo possa ser usado para o bem ou para o mal. E as notícias, matérias, inclusive, que foram publicadas na mídia, que em alguns países, por exemplo, criminosos criaram uma herb, uma estação rádio-base, uma torre de celular em um carro, e aí todos aqueles telefones passavam por aquela herb e tudo mais. Então, isso já ocorreu no passado em um determinado país. Isso foi noticiado porque os criminosos foram presos diante de terem praticado um crime relacionado com isso. Mas está muito fora. Hoje está ainda muito fora da nossa realidade. Dentro dessa questão de verdade ou mito, também eu vou fazer uma pergunta, doutor. Isso já chegou até mim, essa informação, que é a questão que tem como a pessoa que está com o celular grampeado, seja por ordem judicial ou não, que é possível ele detectar essa informação digitando um código. Isso é verdade? Isso é muito interessante, porque muita gente pergunta, e o pior não é nem isso, o pior é que a pessoa faz esse teste, acha que está sendo grampeado, que está sendo monitorado, e ele vai até a unidade policial e a gente tem que, muitas vezes, explicar, demonstrar e convencer aquela pessoa que ela não está sendo monitorada. Aquele vídeo, por exemplo, tem um vídeo, inclusive um vídeo de um policial, que ele demonstra um código que tem que ser digitado no celular para que saiba se está sendo grampeado, o termo técnico, o termo vulgar, que é grampeado, mas está sendo interceptado, e que se aparecer escrito encaminhamento de mensagens, sinal de que ele está sendo... eu vi isso aí. Muita gente procura unidade dizendo que fez isso, que descobriu, que ele quer alguma providência, e a gente explica que isso não é verdade. Esse é um recurso que o celular permite o encaminhamento de chamada. Isso não tem nada a ver com interceptação telefônica. E outro ponto, uma eventual interceptação telefônica, ela está em uma esfera superior do telefone. Ela não está necessariamente naquele dispositivo. No aparelho? Não. Não. E sim na empresa de telefonia, que se conversa, né? Então, a partir do momento que existe uma ordem judicial, aquela ordem judicial é encaminhada para o CETEL, o setor de telecomunicações da instituição,
e esse setor específico que se comunica especificamente com aquelas operadoras e é feita a interceptação telefônica. Então, olha, não é verdade. Eu quero explorar todo esse conhecimento e eu quero fazer uma pergunta já engatada a essa. Existe também uma conversa sobre o WhatsApp ser criptografado, né? Que muitas pessoas utilizam até pela segurança própria, porque tem medo de vazar dados, não é para cometer crimes. Às vezes para segurança de ter uma conversa mais confidencial, enfim, ou tratar de negócios. O WhatsApp, a polícia tem meios de interceptar uma ligação criptografada? A criptografia do WhatsApp, uma criptografia ponto a ponto, onde a chave criptográfica ela fica nos aparelhos. Nem que existisse uma determinação para que o próprio WhatsApp quebrasse essa criptografia, isso não seria possível. Por quê? Apenas os dispositivos que estão participando daquela conversa, eles têm acesso a isso. Então, não é possível necessariamente uma interceptação onde o conteúdo daquelas conversas é acessado por alguém. Por outro lado, a polícia ela tem meios técnicos para realizar algumas medidas investigativas que são faladas apenas no âmbito da polícia, que permitem a obtenção de várias informações que podem ser de interesse da investigação. Então, a Polícia Civil, a Polícia Federal, as polícias judiciárias, elas possuem meios tecnológicos para aprimorar a investigação, para aumentar a chance de identificação do autor, da materialização do crime. Isso aí, existe um avanço muito grande, cada dia vemos mais isso. Mas eu não posso necessariamente detalhar onde fica esse avanço e quais são os aspectos procedimentais. Mas existe um trabalho de investigação baseado na tecnologia. Isso aí é um ponto importante. Esse avanço tecnológico, a gente tem observado que muitas pessoas, e aí nada melhor que o doutor explicar, eles acham que quem atua no ambiente, seja criptografado do WhatsApp, ou seja na internet, que hoje a gente temos vários crimes cometidos, eles agem escondido, que a polícia não vai achar ele. Mas a polícia tem condição para fazer esse rastreamento, para buscar um crime, feito ali, cometido na internet? É muito interessante falar isso para você, porque assim, a primeira premissa, primeiro que a internet não é uma terra sem leis, porque para muitos criminosos a internet é uma terra sem leis. Quantas pessoas foram identificadas por praticarem determinados crimes, que quando ele é identificado, ele fala, olha, eu achava que pela internet podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, a primeira premissa é que a internet não é uma terra sem leis, e aquilo que é feito no ambiente digital tem reflexos na vida real da pessoa. As pessoas precisam refletir bastante sobre isso, porque não é um indivíduo não está xingando alguém pessoalmente, mas está xingando pela internet, por exemplo, que aquele fato deixa de ser criminoso. Aquilo é crime, sim, e ele pode ser processado. Agora, o outro aspecto, a questão do anonimato. Por mais que a internet transmita um falso sentimento de anonimato, eu te falo com muita segurança, não existe anonimato absoluto. Ele pode ter o nome ali, sem nome ali no perfil dele, mas ele tem um IP que vai entregar o endereço eletrônico dele? O IP pode ser um aspecto. O IP, né, o protocolo internet, né, que é o protocolo de internet vinculado à internet utilizada, pode ser um dos aspectos tecnológicos levados em consideração, mas existe uma outra infinidade de aspectos que são levados em conta em uma investigação. E o IP é importante, é muito relevante o IP, mas não é apenas ele. E muitos praticam crimes acreditando que vão ficar impunes, que nunca os policiais vão identificá-los. Eles até tentam usar estratégias visando essa anonimicidade no ambiente digital, mas eles não conseguem isso porque esse perfil oculto, esse sentimento de anonimato,
ele não é absoluto. Existem sim recursos para identificar, por mais que a pessoa considere que está usando as mais variadas estratégias para isso, é um equívoco. Eu vou citar um exemplo, e o sim. doutor me corrija se eu estiver errado. A gente observa, através da mídia, né, que muitos hackers, esses bandidos usam servidores de fora, que dificulta a polícia de chegar até eles. Esse procedimento realmente dificulta? Eles vão ficar escondidos ali ou a polícia vai achar eles, mesmo que eles estejam usando uma base fora do país? Existem as chamadas técnicas antiforenses ou técnicas anti-investigativas, que alguns criminosos tentam implementar, mas cada uma delas não é absoluta também, e uma investigação ela não se baseia apenas em um aspecto, ela não se baseia apenas no endereço de internet, no endereço que está sendo apresentado, naquele perfil usado pelo crime. A investigação ela acaba sendo muito mais ampla que isso, e nesse contexto o criminoso ele é identificado. Então esse falso sentimento de anonimato, ele é muitas vezes enfrentado e as pessoas são identificadas, e posso te falar que muitas vezes, tive muitos casos que a pessoa fala, quando ele praticou aquela conduta, ele achava que ninguém ia ficar sabendo. Isso daí quando assim, eles são pegos, é a primeira... porque ele se assusta primeiro, ele entende que você não vai comprovar que foi eu, né? Quase isso, né? Você não vai comprovar que foi eu, ele está assumindo então. Mas o importante é a capacitação dos profissionais que vão coletar aquela evidência digital, que vão realizar a primeira análise daquilo que a vítima está apresentando, que vão coletar a maior quantidade possível de informações, e a partir daí é feita uma outra análise, um outro filtro, onde são identificados os caminhos. Doutor, e são vários, pode ter certeza. Deixa eu perguntar algo da vida real, se o doutor já atendeu. A gente vê, eu vou citar alguns casos aqui, né, que a gente vê o golpe do amor. Qual que é o golpe do amor? Entra um ator, geralmente internacional, liga e mantém contato virtual ali, a pessoa se deixa levar, e aí eles falam que precisa de um dinheiro para vir para o Brasil, aquela coisa, e depois tem feito uma investigação e a polícia realmente chega até eles. O senhor já teve algum caso inusitado que o senhor atendeu? Primeiro, que o senhor pudesse compartilhar. Primeiro, quando você fala de golpe do amor, me fez pensar o seguinte, eu poderia vir aqui para falar das últimas ocorrências que eu atendi. Por exemplo, o último caso de golpe do amor. Eu atendi uma pessoa há 5 ou 6 dias que foi vítima do golpe do amor. Aqui? Por exemplo. Nossa. Um exemplo. É um exemplo, entendi. E uma realidade. Então, na semana passada eu atendi um caso de golpe do amor, que realmente a pessoa estava fora do Brasil, estava mandando uma mala com... Não acredito. $300 mil. E tem toda aquela história. E aí você tem que fazer um esforço gigantesco para convencer aquela pessoa que ele está diante de um crime. Continuando, falando ainda em golpe do amor. O caso anterior que eu atendi, golpe do amor, pouco mais de um mês. Uma cidade aqui da região. Nesse caso, a vítima pagou várias vezes. 3 ou 4 Pix foram feitos. No momento que ela foi no banco e não tinha mais dinheiro, no total foi 20 ou 25 mil reais, esse que ocorreu há um mês e pouco, em uma cidade da região, aí percebeu que aquele militar americano que estava se aposentando e queria vir para o Brasil, e ele tinha bastante dinheiro porque ele lutou no Afeganistão e ganhou uma indenização por isso, percebeu que aquilo era mentira. Não acredito. Esse caso da semana passada era uma mulher que estava em outro país, em um país do Oriente Médio, e viria para o Brasil, viria morar no Brasil e mandou esse dinheiro e tudo mais. Então isso é muito comum. Eu falaria que, se você me perguntasse qual foi a última orientação que você deu para alguém que estava sendo vítima de um crime, né? Interessante. Ainda nessa linha que você falou, que eu achei muito interessante isso. Por quê? Antes de chegar aqui,
30 minutos antes eu estava atendendo uma pessoa que estava fazendo uma transação, estava vendendo um carro, e aquele carro, ele realmente era o carro da vítima, a vítima entrando em contato, mas aquele carro nunca seria pago. Por quê? O criminoso, ele estava aplicando um golpe naquele indivíduo. Outro caso, golpe da novinha. O último atendimento que eu fiz, o último atendimento foi quarta ou quinta-feira da semana passada. Estamos no início da semana, uma semana mais ou menos. Uma pessoa, uma menina, geralmente uma moça de 18, 20 anos, entra em contato com alguém, geralmente pelo Facebook, mas às vezes pelo Instagram ou outras redes sociais, pelo WhatsApp. Entra em contato com um homem, geralmente um homem de meia idade. Certo. 40, 50, 60 anos. Pergunta o que a pessoa está fazendo, fala se está muito calor, fala que onde ela está muito calor, e no final ela manda nudes para ele e ele manda nudes para ela. A partir do momento que ele manda o nudes de volta para ela, o que acontece? Aí entra em contato ou um familiar falando, você mandou isso para uma criança, ela é criança ainda, ela tem 11 anos, 10 anos, você vai ser preso. E começa a extorquir o dinheiro da vítima. E às vezes essa pessoa é casada, não quer se expor na sociedade, tem a vergonha. Primeiro que isso não tem classe social. Isso não tem emprego. Eu falaria às pessoas que estão à minha volta, assim, as pessoas que eu conheço, que eu já atendi, na região, no mínimo 50 atendimentos de casos de novinha, no mínimo. Não acredito. E aí pessoas das mais variadas faixas etárias, geralmente homens, mas alguns casos de mulheres, a maioria das vezes homens. Mas aí temos pessoas com os mais variados trabalhos. Se você pensar aqui na realidade da região, as principais 20 ou 30 profissões que existem, todas elas já foram vítimas desses fatos. Eu não vou ficar colocando caso concreto, eu não posso falar a profissão, né? Não, mas deu para entender que vai de empresários, médicos, engenheiros, enfim, a toda a sociedade está representada. Professores, policiais, funcionários da prefeitura, funcionários de todos os poderes, pessoas que colocam que tem idade avançada, classe social alta, classe social baixa, todo mundo. Às vezes você vai prender, a gente teve um caso de um indivíduo que foi apreender o celular dele, que estava sendo vítima, que ele foi autor de um crime. Fomos apreender o celular e aí percebemos que eles estavam sendo vítima de um golpe da novinha. Falou, você está sendo vítima de golpe da novinha também. Você foi autor desse outro crime, mas da novinha você está sendo vítima, tá? Estou vendo que você já pagou. Ele tinha até pago, inclusive, achando que é preso. E o que é interessante, o familiar da suposta novinha entra em contato, depois o advogado dela entra em contato, depois a polícia entra em contato, o policial manda até foto da funcional. Não acredito. Várias, se a gente pesquisar no Google, vocês vão ver, inclusive, várias delegacias falsas foram presas, né? As pessoas foram presas dentro de falsas delegacias aplicando golpes. Isso é muito comum. E aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, vários lugares cumpriram buscas em algumas casas e eles tinham toda uma estrutura, porque eles mandam vídeos. O cara fala que ele é delegado, ele usa a funcional de um policial, coloca a foto dele, e ele manda vídeo com arma de brinquedo como se fosse de verdade, manda foto do boletim de ocorrência, e aí o criminoso paga para a família da vítima, paga para o advogado, paga para os policiais, e quando não tem mais quem pagar, né, achando que ele está pagando alguém, quando ainda assim continua, porque eles passam a extorquir dinheiro falando, olha, esse nudes eu vou divulgar, esse nudes eu vou mandar para sua família. E aí o criminoso vai buscar recurso fora. Às vezes empréstimos. Ele faz. Quando ele procura a unidade policial, que falamos, bloqueie todo o contato, saia das redes sociais, passe a ficar offline, que é o procedimento padrão para esses casos. Já é tarde demais, porque algum prejuízo ele já teve, e às vezes grandes prejuízos. Pessoas que perdem tudo achando que eles ficariam presos e na verdade são criminosos se passando por pais das pessoas, das vítimas, advogados, policiais. É tudo uma estrutura, né? Realmente, é uma estrutura extremamente organizada. Doutor, eu tenho uma dúvida. O doutor deve ter muita experiência. Quando cai a ficha da pessoa, quando cai a ficha que ela caiu num golpe, como que essa pessoa fica, o emocional dela? Isso fica... primeiro, inicialmente, aquele indivíduo, quando ele descobre que ele está sendo vítima de um crime, que ele perdeu muito com isso, que
ele se desespera em um primeiro momento, fica muito revoltado, muitas vezes a autoestima vai lá para baixo. Pessoas já apresentaram graves estados de depressão em razão disso, porque muita gente, Adalberto, perde tudo com isso. Empresários que têm prejuízos imensos e muitas vezes a empresa acaba sendo colocada em risco. A empresa pode sofrer graves prejuízos, tanto de ordem financeira, mas não só financeira, como também reputacional. Às vezes a reputação da empresa é colocada em risco com isso. Então, é uma realidade que nós temos vivenciado e muitas vezes, quando nós realizamos esse primeiro atendimento para essa vítima, aí ela percebe que foi tarde demais o atendimento, porque ela já teve o problema, já teve o prejuízo. É por isso que é tão importante isso que você está fazendo aqui, que é promovendo educação digital, que é fazendo com que menos pessoas sejam vítimas de crimes, porque é uma tristeza muito grande. E mesmo para nós somos seres humanos. Sim. Então mesmo nós que estamos acostumados, eu sou delegado de polícia há 21 anos, e até hoje eu fico triste ao falar para a vítima que ela perdeu aquele valor, que aquilo dificilmente será recuperado, por mais que existe todo um trabalho com esse objetivo, mas mesmo para nós policiais que somos seres humanos, isso é triste, porque você tem que dar uma notícia e a pessoa muitas vezes fala, olha, tudo que eu tinha, né? Ou a pessoa vendeu o único patrimônio que ele tinha e investiu em uma pirâmide. Nossa, então, quantas vezes eu atendi pessoas que falavam, uma pessoa idosa, por exemplo, ela vende uma propriedade rural que ela tinha e investe em uma pirâmide, achando que ela vai ter um retorno muito grande. E isso funciona como toda pirâmide. A pirâmide é uma questão até matemática. É importante que as pessoas saibam disso. Por que é uma questão matemática? Quando se analisa uma pirâmide, essa pirâmide ela vai quebrar, né? Então não tem dado como, momento ela vai. Não tem como não quebrar, porque para que não quebrasse, novas populações mundiais teriam que ser criadas constantemente para entrarem na base da pirâmide, para darem dinheiro para aquela outra pessoa que vai subindo, e assim, isso não funciona assim, uma hora quebra, né? Sempre assim. E aí muita gente, quando perde tudo, a pessoa fica doente, a pessoa traz um problema muito grave para dentro da casa dela, para a família fica doente também. Então é triste isso, mas temos visto isso com frequência. Eu vou até citar um caso que é muito próximo a mim, que exatamente isso como o doutor descreveu. Golpe do WhatsApp. O golpe do WhatsApp. Como funciona o golpe do WhatsApp? Pelo menos essa pessoa que eu sou muito próximo, ela caiu nesse golpe. Alguém manda um telefone, olha, anota aí que eu mudei meu telefone. Com a foto que é pública, que eles pegaram nas mídias sociais, a pessoa associa aquela imagem à pessoa e vai lá e troca na agenda. E depois ela vem, olha, tem como você fazer um Pix para mim? Ou tem como você pagar esse boleto? E a pessoa, a hora que... ela acha que está falando realmente com a pessoa próxima ali, né? Com um amigo ou com um parente, vai lá e faz o depósito ou paga o boleto. E depois, a hora que cai a ficha, é uma decepção. Realmente. Hoje eu não atendi nenhum caso nesse sentido. Ontem foram feitos 2 registros de golpe do avatar do WhatsApp. O golpe do avatar do WhatsApp. Cada um dá o nome assim, o golpe do WhatsApp, golpe da foto do perfil do WhatsApp. E isso é frequente. Também é importante. Primeiro, o cidadão que tem um WhatsApp, ele precisa configurar para que aquela foto dele seja vista apenas para seus amigos. É possível? Então, é importante, é um ponto importante esse, porque algumas fraudes são assim, eles têm uma lista gigantesca de números de telefone e eles vão fazendo toda essa lista. E quando eles pesquisam no WhatsApp, se aquela foto for pública, o criminoso não precisa ser amigo da vítima para ver a foto da vítima. Sim. Então, já é um filtro inicial, são vários pontos, mas assim, o primeiro filtro, todos nós devemos fazer. A nossa foto do WhatsApp, ela tem que ser vista apenas pelos nossos amigos. E é possível fazer essa configuração. Se alguém tem alguma dificuldade, no próprio YouTube tem vídeos que ensinam como adotar essas configurações fundamentais em termos de privacidade de WhatsApp. Agora, isso se emprega também em redes sociais.
É importante que qualquer rede social ela seja restrita. Apenas os amigos devem ver aquilo que está sendo publicado. Exceto situações que é uma empresa ou um cidadão que ele precisa divulgar um produto, nos outros casos o perfil tem que ser privado. Apenas os amigos devem ver. Por quê? Senão fica muito mais fácil para o criminoso saber mais sobre aquele indivíduo. É lógico que mostrar a rotina pelo WhatsApp, informar quando a pessoa viaja, ostentar, isso tudo acaba sendo um grande chamariz para práticas criminosas. Por quê? Muita gente observa e pratica um crime. E algumas vezes a pessoa já é amigo daquela rede social, né, da vítima, né, pela rede social. Então, é importante que o perfil seja restrito, mas é importante levar em conta que algum daqueles amigos pode ser um criminoso ou alguém com perfil falso que ele quer coletar dados para promover qualquer tipo de fraude. Isso é um ponto importante. Isso envolve as redes sociais, mas envolve também o WhatsApp. Agora, falando mais especificamente ao WhatsApp. Além do cidadão tomar cuidado com a foto dele, é importante o diálogo. O diálogo tem que acontecer no lar. O diálogo que tem que envolver a residência daquele indivíduo, falar com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com qualquer familiar, com qualquer pessoa próxima, para que não transfira dinheiro se ele entrar em contato. Crie códigos, crie sinais. Doutor, então nós fizemos certo. Depois que o leite derramou, nós sentamos a nossa família, nós criamos um código com a família toda. Então, se surgir algo, porque a gente está lidando com pessoas de todas as faixas etárias, se surgir algum pedido inusitado, né, qual é o código? Tem que ter um código de confirmação para a gente evitar cair nesses golpes. Seria isso que o doutor recomenda também? Quais são as orientações? É muito bom, esse é o caminho mesmo. Então, é importante ter um código e é importante também criar uma outra verificação. Além de ter um código, olha, tente ligar, a voz é a mesma, porque às vezes o criminoso ele coloca de um jeito as palavras que a pessoa fica cega ou até surda e ele acha que é a voz. Porque eu atendi muita gente que falava, olha, era a voz do meu neto, era a voz do meu filho. Um pai e uma mãe, quando vê alguém chorando no telefone, vai achar que é o filho. Isso falso sequestro aconteceu muito, né? O antigo golpe do falso sequestro, do benção-avó, né? Que a pessoa ligava, benção-avó, telefone fixo ainda. Benção-avó quem é? É o seu neto mais querido. O pedrinho. Ele dá um nome, ele usa. Naquele momento começava a fraude. Então é importante fazer essa verificação, se possível presencialmente, ir até onde a pessoa está, confirmar se aquele fato é verdadeiro, usar códigos, porque com isso já se evita de perder muito dinheiro, porque o criminoso ele faz de um jeito que a pessoa fica envolvida, porque imagina, João manda uma mensagem de um número qualquer para Maria falando, mãe, anota meu novo número, o meu quebrou, caiu na piscina, quebrou, e a pessoa já anota. Daí 2, 3 minutos, mãe, como o meu celular não está funcionando, eu preciso fazer uma transferência. E eu tenho que fazer isso até as 3 horas da tarde. Já faz. E é interessante, quanto mais a pessoa vai fazendo, ele vai pedindo mais. Mãe, agora eu preciso um valor assim, não tem como. Não, tenta pegar no banco, faça, eu preciso, depois eu te pago em dobro, né? É muito comum isso. Olha, eu quero aproveitar até esse gancho, porque a lei parece que teve algumas alterações no sentido da questão do PIX, do prazo de contestação de um PIX, né? Se você que foi vítima de um golpe do PIX, hoje já existe meios de você tentar reaver isso, né, doutor? De forma... qual seria a forma? Muito ou qual é a forma? Realmente. E é um ponto muito interessante, porque a gente vinha conversando nos bastidores, que muita gente, ele, quando é vítima de uma fraude digital, ele tem algum prejuízo, muitas vezes ele vai até a unidade policial, vai registrar a ocorrência, mas o ponto inicial, e hoje a orientação mudou. Se no passado eu falava, olha, primeiro você vai até uma delegacia, apresente os dados, hoje eu já falo diferente. Antes de ir até uma delegacia de polícia, o cidadão ele tem que entrar em contato com o banco de onde saiu o dinheiro. Então, se ele tem conta em banco X,
ele já liga imediatamente no Banco X, informa que quer contestar isso, e existe até um mecanismo que é o chamado Mecanismo Especial de Devolução, que é o MED. Então ele já tem que ligar e falar que ele quer que o valor seja devolvido porque ele foi vítima de uma fraude. E agora, com essa mudança recente, a maioria dos bancos vai permitir que isso seja feito já pelo aplicativo. Doutor, e vai ser possível rastrear o caminho, porque parece que o Pix funciona assim: entra numa conta X e que é de um laranja, e automaticamente esse dinheiro some, ou em saque, em espécie, ou para outros Pix. Se for para outras contas, hoje, através do Banco Central, vai ser possível rastrear, follow the money, né? Seguir o dinheiro, o rastro. Perfeito. Isso é um grande avanço dessa mudança, e a gente acredita que tão logo isso seja implementado completamente, se eu não me engano, a fase final de implementação seria fevereiro do ano que vem, será possível, inclusive, acompanhar toda a trajetória desse valor e segurar o dinheiro, bloquear aquele valor enquanto ocorre o procedimento junto ao banco. Mas o ponto essencial nesse caso a rapidez, a rapidez. Por quê? O ponto essencial no momento que ele percebe que ele suspeita que ele foi vítima de um crime, na dúvida, imediatamente entre em contato com o banco, informe que foi vítima de um crime, já ligue no 0800, vai na agência presencialmente, já faz pelo aplicativo também, faça tudo isso. Por quê? É muito importante rapidez. É muito importante que já inicie o procedimento para tentar segurar aquele valor, bloquear aquele dinheiro para que a vítima seja ressarcida. A demora, muitas vezes, faz com que ele perca tudo. Às vezes a informação é o melhor remédio. Realmente. Se a pessoa ter o conhecimento, e quem está nos acompanhando hoje já está obtendo conhecimento, caso não tenha, que já existe esse instrumento para tentar pelo menos salvar, se não for na sua totalidade, mas pelo menos parte, né? Porque os bancos estão disponibilizando esses instrumentos para bloqueio desses dinheiros, né? É um grande avanço, né? É um ponto muito importante, porque isso vai fazer a diferença para muita gente que perde tudo, ou ele vende um carro e aquele dinheiro do carro ele vai comprar outro, aí ele transfere um Pix para outra pessoa achando que está pagando um carro, ele está pagando outro indivíduo criminoso. Inclusive, muitas vezes o cidadão vai até a unidade policial, e isso é comum, e fala: olha, eu fui vítima de um crime, eu transferi dinheiro por Pix, mas eu já descobri quem é o autor, descobri até o Facebook dele, onde ele estuda, onde ele trabalha, descobri tudo da vida dele. E também a gente tem que dar, muitas vezes, uma triste notícia, que ele descobriu os dados de um laranja, que mais de 90% das vezes nem sabe que os dados estão sendo usados. Muitas vezes o criminoso cria uma conta no nome da vítima, ou ele passa a usar uma conta que a vítima não usa mais, ou alguém não está usando, e pratica algum golpe com isso. E aí vai um alerta. Isso é muito importante. É o que? Temos que tomar muito cuidado com a nossa conta. Nós temos que estar sempre observando se foi aberta alguma conta no nosso nome, e existe uma plataforma do Banco Central chamada Registrato. Isso é bom, hein, doutor? É muito legal. Registrato é sensacional, porque ele vai permitir o quê? Isso é um acesso público? Um acesso público pela senha Gov, inclusive, e pelo Registrato é possível saber se alguém está usando ou melhor, se alguém abriu alguma conta, todas as contas atuais daquela pessoa, eventuais empréstimos, tudo que ele deve para banco, inclusive cartão de crédito. Às vezes a pessoa se assusta. Uma vez uma pessoa foi fazer um boletim de ocorrência porque ele viu que tinha um débito, acho que eram uns 30 ou 35 mil reais, pelo Registrato. Eu pedi para ele acessar. Quando eu fui dar uma olhada, eu falei: peraí, mas isso aqui é o cartão de crédito de determinado banco. Você tem cartão? Eu tenho. Quanto que você paga, mais ou menos? Ele pagava 7 ou 8 mil. Eu sei que em 6, 7 meses já dava aquele valor. Ou seja, deve ser o parcelado. É o parcelado. Era o parcelado que ele tinha. Aí no final ele saiu feliz porque não tinha sido vítima do crime. Mas ele assustou, porque ele falou: fizeram um financiamento aqui, eu tenho que pagar 30, 40 mil reais. E o Registrato, ele oferece tudo isso. Talão de cheque no seu nome.
folhas de talão de cheque que ainda que estão em aberto, porque ele oferece inclusive os talões de cheque com as folhas. Nossa, que interessante. Então, olha. É muito legal, porque fala, você tem um talão aqui que está na sua gaveta e tem 5 folhas sem usar. Isso está constando ali no Registrato. Então, o Registrato é uma plataforma do Banco Central que vai permitir saber um pouco mais sobre os seus dados bancários, sobre contas no seu nome e outras informações aí que podem ajudar bastante. Doutor, a gente está falando de rapidez, que comunicar o banco ou através do aplicativo. Hoje, nós, os brasileiros, acho que é o líder aí de passar tempo na internet, nas telas, né? Principalmente através de celular. E o celular hoje é uma carteira. Lá tem os aplicativos dos bancos. A gente leva a vida no celular. E antes da gente iniciar, eu encaminhei, eu mostrei um vídeo para o doutor referente a um furto qualificado. Aquele é furto qualificado ou ele tipifica dessa forma? Pode ser. Que uma pessoa estava falando... violência. A pessoa estava falando ao celular, passou um motoqueiro, bateu a mão e levou o celular, provavelmente, às vezes, desbloqueado. Quais as orientações que o doutor orienta para o cidadão comum, para nós termos cuidado com isso? Porque a nossa vida financeira, às vezes, está aí na palma da nossa mão e que pode estar na mão de um bandido, né? Eu vou te falar um ponto importante. Muitas vezes, todo o patrimônio de um indivíduo está na palma da mão, está no celular. Nossa. Ele pode perder tudo que ele tem se é feito um mau uso daquele telefone. E, assim, existem regras básicas, existem regras mínimas que precisam ser adotadas. Então, o cidadão tem um iPhone, é importante que deixe configurado as configurações de segurança para que o celular seja localizado se alguém furta aquele celular. Se é um Android, o Android também, os celulares Android, eles também têm uma configuração de segurança que, mesmo desligado, eles permitem mandar uma geolocalização para tentar identificar onde o celular está. Os dois, tanto Android quanto iOS? O Android, essa configuração é recente. Eu creio que o iPhone também tem configurações dessa natureza. Ele tem algumas configurações de segurança, só não sei se no momento que é desligado, ela continua também mandando sinal. Mas, independente disso, é importante que o celular ele tenha um bloqueio, e esse bloqueio de tela tem que ser um bloqueio que apenas a pessoa tem acesso ao celular se ele desbloqueia a tela do telefone. Mas também não adianta colocar uma senha muito fácil, ou hoje é muito comum também, a pessoa coloca um sinal muito simples que qualquer pessoa coloca um Z, um W. Um W. Não funciona, né? E está errado porque ele está entrando em um risco muito grande de uma pessoa ter acesso ao conteúdo daquele telefone. Então, tem que ser uma boa senha. Eu falo sempre que senha é igual escova de dente, né? A gente não deve emprestar, e senha para qualquer tipo de senha. Senha bancária, rede social, tudo. Não emprestar, não mostrar para outra pessoa, guardar em um bom lugar, né? Ter uma boa escova, uma escova de dente de qualidade, ter uma senha de qualidade, com números, caracteres especiais, letras, enfim. Então, é importante tomar muito cuidado com essa senha de bloqueio do celular, que é um ponto importante também. Outro ponto importante, essa senha de bloqueio tem que bloquear totalmente o telefone, porque senão o criminoso, por exemplo, ele está em posse do celular da vítima, ele tenta recuperar a senha. E aí vai para, às vezes, na tela de bloqueio, permite ver SMS. Entendi. Aí não funciona. Por quê? Porque desbloqueado. Mesmo com o bloqueio vai estar desbloqueado, porque qualquer criminoso ele vai tentar acessar a conta, e se vai uma chave ou um código para que ele possa acessar a conta, se isso vai para o celular e se a tela de bloqueio permite ver mensagens via SMS, mensagens do WhatsApp, o criminoso ele usa isso também para praticar crimes. Então, a senha do bloqueio, ou melhor, o bloqueio de tela tem que impedir que a pessoa veja SMS, mensagens por e-mail. Tem gente que deixa desbloqueado e-mail também. Fala que ele usa bastante e-mail, mas poxa, o criminoso vai ter acesso. E aí ele consegue resetar a sua senha bancária, por exemplo, da sua conta. Então é muito sério. O celular ele precisa ser muito bem guardado. O celular
E outro detalhe, em cidades maiores, ficar com o celular na mão e pedir para ser roubado, porque alguém vai passar de moto correndo, alguém vai passar de bicicleta correndo, alguém vai dar um empurrão enquanto o outro sai correndo e entra no meio das pessoas. Tudo isso é comum. Enquanto for só o celular, ainda vai lá, porque a gente viu, né, casos de repercussão nacional que as pessoas perderam a vida por causa do celular, sem qualquer tipo de reação. Por pura maldade. O ladrão tomou lá, o rapaz estava na bicicleta, deu um tiro. É triste, né? É muita maldade, né? O ser humano é surpreendente, né? A maldade do ser humano, muitas vezes para subtrair um celular, uma carteira, uma corrente de ouro, como já aconteceu aqui, né? Ele tira a vida de outra pessoa por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o celular, antigamente, ele tinha um valor, o equipamento celular tinha um valor. Um celular que custava R$5.000, era roubado ou furtado, dependendo do contexto, para vender o celular. Então ele queria vender o celular por R$500, às vezes por 10%, 15% do valor daquele celular. É notório que sempre o celular é recuperado, ou na grande maioria das vezes o celular subtraído é recuperado. Mas a ideia era o objeto celular, o valor agregado ao celular, né? E hoje a questão não é essa, a questão são os dados que estão no celular, que custam muito mais que o celular, como eu falei. Muitas vezes todo o patrimônio da pessoa está no celular. Então, inclusive a pessoa que utiliza muito o celular para transações comerciais, é importante ter 2 celulares. Um para usar o WhatsApp, redes sociais, isso, para conversar, sim, e um que é usado apenas em determinadas transações, com um limite maior. Pode até ser que um celular que tem um limite menor de Pix, ainda tudo bem, mas um celular onde as principais contas bancárias do indivíduo ou da empresa daquele indivíduo, elas estão naquele telefone. Aquele telefone, ele fica na casa do indivíduo, ou ele fica na empresa dele. Ou mesmo se ele for levado, ele fica muito bem guardado, ele fica no bolso. Não é o celular que a pessoa fica lá usando. Por exemplo, a pessoa está lá vendo o Instagram, de repente alguém passa correndo, leva o celular e ele não consegue alcançar aquela vítima. Então, isso é uma realidade que a gente tem vivenciado. E o que é importante? Dependendo do contexto, ter 2 celulares, já que aquele conteúdo mais sensível está no outro celular e aquele celular é mais protegido. Doutor, eu tenho... o doutor falou algo muito importante, que é senhas, né? Ter as senhas fortes e tal. Hoje, é comum, eu vejo, muitas pessoas adotarem uma única senha para tudo, porque é fácil de guardar, mas se o bandido descobrir, ferrou tudo, porque vai... a gente tem senha para tudo. Aonde guardar essa senha? Qual a orientação? A gente guarda na nuvem, guarda no papel, porque a senha também é a chave do cofre, né? Realmente. Então, o primeiro ponto, se eu te perguntar quantas senhas você tem, eu já posso eu mesmo responder que no mínimo 40 ou 50 senhas você tem. Se você pegar todas as senhas, eu com certeza tenho muito mais que isso. Todas as pessoas têm muitas senhas. Ninguém tem memória para armazenar 50, 100, 200 senhas, todas diferentes, com números, caracteres especiais e letras maiúsculas e minúsculas. Isso é impossível. Então, qual que é o padrão ouro? Usar um gerenciador de senhas. Existem gerenciadores de senhas que são gratuitos e outros pagos que oferecem mais funcionalidades. Um gerenciador de senha vai fazer com que você tenha que armazenar, que ter em mente pelo menos uma senha. Para entrar nele. Para você ingressar nele, e ele mesmo muitas vezes faz o acesso aos aplicativos. Ele acessa uma rede social, ele acessa um banco, por exemplo, ou ele acessa o gerenciador apenas para visualizar a senha e digitar a senha. Geralmente você tem essas 2 possibilidades. Existem gerenciadores mais seguros e menos seguros, alguns que já causaram, já foram motivo de vazamentos. Mas ainda assim vale muito a pena ter um bom gerenciador de senha, se possível um pago. E a partir do momento que o cidadão utiliza um gerenciador de senhas, ele precisa de uma senha só, porque todas as outras, é o que eu tenho realizado no meu telefone, todas as outras senhas, elas estão no gerenciador. Eu não tinha conhecimento desse gerenciador. É importante. Assim,
como cidadão comum, uma senha para cada... sabe por quê? Ou adoto o Face ID. Sim, perfeito, também é um caminho. E quando se fala em Face ID, é um caminho seguro. É um caminho em que pese, já foram noticiados alguns casos que eles usam imagens, ou imagens em 3D, imagens de alta resolução, para tentar enganar o Face ID. Ou melhor, enganar o reconhecimento biométrico, de forma mais genérica falando. Mas não é muito comum também, que pese existe essa possibilidade. O grande problema é que a maioria das pessoas tem um bloco de notas no telefone, onde ele coloca todas as senhas. Geralmente esse bloco de notas se chama senha. Aí o criminoso, quando ele vai lá e furta aquele celular, ou ele rouba mesmo, a mão armada, o celular que está desbloqueado, ou o pessoal está dirigindo, o celular está ali no telefone. Sim. Ele para de moto, arranca esse celular desbloqueado, porque está usando o Waze, por exemplo, e aí ele já vai direto no gerenciador de senhas, ou melhor, ele vai em um bloco de notas com o nome e senhas, manda para outro criminoso, ou uma equipe de criminosos que passam ao mesmo tempo todo mundo acessar aquelas senhas, tentar fazer transferências. Por isso que algumas vezes, em alguns minutos, existe uma grande um desvio de dinheiro mesmo, né? O dinheiro é transferido para outras pessoas de forma muito rápida, porque existem criminosos especializados nessas fraudes. E quanto maiores são as cidades, e isso não só no Brasil, no mundo todo existe esse problema, existe esses crimes que são praticados em face não só da vítima, mas dos dados que estão no celular daquela vítima, e ele tem muitos prejuízos com isso. Então a gente tem que sim que refletir sobre senhas. Doutor, trazendo agora para o nome do momento, IA, né? A IA. A gente, pelo menos eu estou tendo conhecimento, eu não sei se é fato também, se é verdade ou mito, que eles estão usando... Porque hoje não dá para acreditar no que a gente vê e no que a gente ouve, né? Eu ouço que eles estão captando a nossa voz, né? E estão captando a nossa imagem, tanto para, às vezes, utilizar no reconhecimento biométrico. Então, eles fazem uma ligação via imagem ali, né? Para captar, eles printam a tela, depois tentam fazer a biometria, né? Esse reconhecimento facial, e capta a nossa voz. E aí eles podem criar uma comunicação com um parente, por exemplo, com um amigo, utilizando aquela voz, e bem como também tentando acessar os aplicativos de bancos. Esse time de crime também já está acontecendo ou ainda não? É muito interessante isso, porque é uma realidade. Não existe uma frequência ainda muito grande, mas estão sendo reportados casos dessa natureza. Um exemplo que foi divulgado na mídia: uma brasileira estava namorando o Elon Musk há 2 anos, quase 2 anos, e perdeu muito dinheiro com isso. E um estrangeiro, não sei se era um americano ou um inglês, que estava namorando uma atriz brasileira, uma modelo, não sei se era Fernanda Lima, uma outra, e também porque o criminoso se passava por essas pessoas. E isso é um problema, já que pela nossa imagem é possível transformá-la em um vídeo, em uma foto que não é apropriada, ou um áudio que com um vídeo, né, um vídeo contendo áudio. Tudo isso já é possível fazer. Vou colocar um exemplo que eu tive acesso a um fato. Um perfil do Instagram foi hackeado, o criminoso passou a usar. Ofereceram uma estratégia de investimento. Um investimento muito bom, com juros muito altos. E eu chamo de golpe da tabelinha Pix. A pessoa tinha que investir R$100 para receber 200. E se investisse R$1.000, recebia 3.000. E se investisse 10.000, ia receber 50.000. Era progressivo. Era progressivo. A proporção, quanto maior era... O que acontece? Então eles hackearam a conta, anunciaram isso e fizeram um vídeo da responsável pelo perfil falando: olha, gente, vale a pena, pode confiar. O que aconteceu? Muitas pessoas próximas, já que era uma pessoa conhecida, acreditaram, investiram em poucas horas, várias pessoas investiram e tiveram grandes prejuízos. Eu sei que uma dessas pessoas, desse caso concreto que eu estou narrando, investiu mais de R$70.000
em 2 dias, Não acredito. acreditando nesse tipo de fraude, onde o vídeo foi usado. E a tendência vai ser familiares recebendo ligação de vídeo onde o familiar está lá pedindo socorro. Tô sequestrado aqui, transfere agora, senão vão matar. E que pai, que mãe não vai acreditar? É difícil, mesmo sabendo que isso é uma fraude, é muito difícil. Eu me lembro que há uns anos eu estava em um evento, né, em Brasília, ao lado existia um delegado, era um superior, inclusive, e já com uma certa idade, que sabe dessas fraudes, e alguém liga no telefone e fala, ó, seu filho está sequestrado. Ele sai desesperado falando, minha filha está sequestrada, eu preciso correr no banco. O pessoal foi falando para ele, é mentira. Ele não acreditava. Por quê? Um pai, uma mãe, muitas vezes fica cego com isso, né? Ele não consegue ter o mínimo de racionalidade para enxergar que aquilo é crime. Por isso que o diálogo tem que ser constante. Não tem. E aí o diálogo tem que ser constante. E essas estratégias para, olha, tudo que é estranho, tudo que é urgente, porque o criminoso ele cria um sentimento de urgência. É importante que isso seja um sinal de alerta. E quando envolve dinheiro, quando envolve clicar em um link, quando envolve instalar um aplicativo, quando envolve clica aqui para ver algo, pode ser sinal de alguma fraude, de algum fato criminoso. A gente fala sempre que, em termos de fraudes eletrônicas, o criminoso ele usa uma estratégia chamada engenharia social, que alguns chamam de engenhosidade social, que é a arte do convencimento, que é convencer a vítima a fazer aquilo que é de interesse do criminoso. Olha, doutor, eu até anotei aqui que é um golpe. Sim. Ele tem até um nome. O golpe do terceiro esperto. Ah, interessante. Muito bom. Golpe do terceiro esperto. O senhor poderia detalhar como funciona isso? Eu acho importante falar sobre isso. Eu chamo de golpe do terceiro esperto. Por quê? Porque você tem um comprador de um produto e você tem um vendedor de um produto. Como eu falei, alguns minutos antes eu estava orientando uma suposta vítima de um crime desse, que não foi vítima. Percebeu que era crime. Mas você tem um vendedor e você tem um comprador. Antigamente eu falava que isso só acontecia com carros. Então, o vendedor está oferecendo um carro usado, está vendendo na internet. Ele anuncia um carro. Enfim. Então, já vamos mudar esse paradigma. Não só carro. Isso que eu vou falar, já aconteceu aqui, inclusive, depósito de bebidas, conveniências que vendem bebidas, lojas de material de construção. Então é atualizado, são os golpes atualizados. Então isso, você vê como vai mudando. Em que pese, é muito comum carro, mas existem outras modalidades, né? Não apenas essa. Não imaginava. E ali, o que acontece? Vamos colocar então um caso concreto para ficar mais simples. Um cidadão está oferecendo um carro na OLX, no Mercado Livre, na Web Motors. Alguém entra em contato, quero comprar, só tira o anúncio daí e tal, para não ficar, então tá bom, eu até pago um sinal, ele até paga às vezes, o criminoso paga 200, 300 reais para que ele tire aquele anúncio, o criminoso usa isso e recoloca o anúncio em outra plataforma. Entendi. Ele recoloca, e com valor menor. Então se o carro está sendo vendido a 20 mil, ele está colocando a 12, 13 mil. E ele coloca vários anúncios, não é um só. Por quê? Ele tem que agregar gente, agregar vítima. E às vezes é uma organização criminosa. Então ele colocou o anúncio. Alguém acha interessante. Eu quero comprar. Então a pessoa vai lá e entra em contato com o criminoso. Então o criminoso está entre o vendedor e o comprador. E aí o criminoso convence o comprador de que ele vai comprar, que ele vai até ali, vai na residência dele ver. E ele convence o comprador, aquele que está querendo comprar o veículo, a ir lá. Só que ele fala, só que a hora que você chegar, acho que meu irmão que vai estar lá, que vai te atender, então nem fala nada que sou eu que estou vendo isso, dá o seu nome mesmo, porque ele me deve um dinheiro, fala que o valor é menor, é muito comum tudo isso. Convence uma parte a mentir ou não, a falar a verdade, mas a vítima vai até lá, vê o carro, deseja comprar, eles vão até o cartório. E ali são duas situações. Eu tive clientes aqui. Eu falei, meia hora uma pessoa quase foi vítima de um golpe desse. Mas isso eu vejo quase todos os dias, pessoas que estão na dúvida, entram em contato e falam, olha,
Eu já aviso, falo, isso é golpe, já bloqueio esse número e saiba que, mesmo bloqueando, vão inventar outras estratégias porque já perceberam que você tem interesse nisso. Já fizeram aí uma análise, então você vai sofrer outras tentativas de golpes. É um algoritmo deles. Exato. Aquele é uma vítima. Aquele é uma possível vítima. E aí o que acontece? Ele entra em contato, ele vê o carro, ele acha interessante aquele veículo, e a partir do momento que ele acha interessante aquele veículo, eles entabulam o negócio, vão no cartório, e ali, quando o comprador transfere o dinheiro, ele não está transferindo para o dono do carro, e sim para o chamado, que eu chamo de terceiro esperto, que é para o criminoso que nem está lá naquele ambiente. Pode até estar preso em alguma penitenciária qualquer onde entra celular, que infelizmente no Brasil, em muitos lugares isso acontece, mas ele manda para essa outra conta. E o criminoso, ele manda o comprovante para a vítima, para o dono do carro. Então ali você tem duas situações. Às vezes, a pessoa percebe que não recebeu o dinheiro. O dinheiro não entrou na conta ainda. Mas tem um comprovante. Não, mas eu quero o dinheiro na conta. Então ele percebe e aí ele não faz a transferência do carro. Outras vezes ele Menos faz... mal, né? Porque se transferiu depois... Mas teve um prejuízo. Vixe. Concorda? Porque Concordo. o cidadão já pagou. Já pagou. Mas pagou o bandido. Pagou o bandido. E foi buscar o carro com o dono que não sabia de nada. E aí as pessoas brigam. Porque um acha que o outro está enganando. A nossa sugestão sempre, dividam os prejuízos. É feito todo um trabalho de investigação, tentar recuperar valores e tudo mais. Mas a ideia essencial os dois foram vítimas de um crime. Os dois tiveram prejuízo. Então, ou ocorre a transferência do carro, ou não acontece a transferência do carro. Eu tive um caso real com um cliente nosso, doutor, que ele não transferiu até o dinheiro não cair na conta dele. Me contou isso semana passada. E, no entanto, o outro terceiro, o que foi ver o carro, já tinha transferido o dinheiro para o bandido. E para convencer, o bandido convenceu esse amigo meu a transferir o carro para esse outro terceiro, ele mandava o comprovante de depósito. O que ele fez? Ele ligou ao banco, pediu para o banco confirmar lá a autenticação e verificou-se que era falso. E ele não realizou essa questão de transferência. O que ele orientou? Liga no seu banco, ele orientou correto. Cancela porque isso é golpe, mas ele não acreditava, foi o que o doutor falou. E eles começaram a discutir ali, falou, você não está entendendo, você caiu no golpe. Se que até cair a ficha dele, ele conseguiu ainda, era um alto valor, conseguiu salvar 20 mil reais, né? E ele assumiu, essa outra pessoa que tinha comprado o carro do bandido, ficou com prejuízo total. Por quê? Porque esse amigo meu não chegou a transferir o carro. Mas se ele chegasse a transferir o carro, eu teria um problema, porque o carro não era mais meu. Então eu teria que fazer um acordo aonde que dividir os prejuízos seria um dos cenários realmente a ser considerado, né? Perfeito, isso mesmo. Porque os dois são terceiros, né? Os dois são vítimas. São vítimas. E às vezes eles até entram em vias de fato. Nossa. Muitas vezes chega uma ocorrência na unidade onde eles estão brigando ainda e se ameaçando ou se agrediram dentro do cartório, na frente do cartório ou na casa do indivíduo. Às vezes acontece também, o cidadão vai lá buscar o carro e fala, já paguei. Não, você não pagou, já paguei. E aí liga o 90, a polícia apresenta a ocorrência e todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima nesses casos. Doutor, tem alguma pergunta, alguma questão que o senhor acharia fundamental compartilhar com a nossa audiência? Um ponto importante, assim, sempre que alguém tentar oferecer algo muito vantajoso, isso é sinal de perigo. Não tem aquele ditado popular que quando a esmola é muito boa, o santo desconfia também? Exato. É importante tomar muito cuidado com isso, porque o criminoso, ele vai tentar despertar na vítima algum interesse, como um interesse financeiro, um interesse afetivo, um interesse altruístico que seja, ajudar alguém, olha, envia para outras pessoas para ajudar isso aqui, ou ele acha que vai ganhar algo. Está chegando a Páscoa, o Natal, as fraudes de Natal são muito frequentes. Recentemente mesmo, uma pessoa procurou uma unidade que ia comprar uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal? E uma árvore, falou, essa árvore está muito barata, R$400, uma árvore desse tamanho. Fomos realizar uma pesquisa inicial. Um site foi criado há 3 meses. Tem como? Uma boa pergunta. Tem como checar se esse site, porque às vezes eles criam sites para dar golpe e depois tira do ar. Se esse site é recente ou não, que é um indicador.
Não quer dizer que seja golpe, mas é um indicativo a ser considerado, correto? Com certeza. Primeiro passo, analisar o site. Ele pode ir lá acessar o site registro.br e ali ele clica em tecnologia, depois em ferramentas, depois em serviço de diretório RUIS. Ele vai saber quando foi criado aquele domínio, aquele endereço do site, a data que foi criado, em nome de quem que está registrado e tudo mais. Isso é um aspecto, mas existem outros, como por exemplo, pesquisar aquele site no Reclame Aqui, pesquisar no Google. E hoje, com o uso da inteligência artificial, e é um ponto interessante demais, né, tanto para o trabalho de prevenção de qualquer pessoa, mas também para o trabalho policial, mas com a ajuda da IA, e nesse caso da árvore, eu inclusive mostrei para a pessoa, eu falei, olha, vamos fazer uma análise usando a inteligência artificial. Eu fiz uma pelo Perplexity, uma pelo Gemini e uma pelo ChatGPT. Os três apontaram sólidos indícios de fraude. Por quê? A data que foi criado aquele site. O ChatGPT, por exemplo, com a função buscar ativada, ele colocou inclusive que aquele site foi baseado em um site americano. Não acredito. E o site americano oferece as árvores a média de $1.000 a $1.500. E a pessoa vendendo a mesma árvore aqui por R$400. Então era uma fraude. E o cidadão que procurou a unidade policial, procurou a delegacia de polícia, ele quase foi vítima de um crime, mas ele teve ainda o cuidado de procurar a unidade policial e mostrar. Porque eu tenho procurado orientar os policiais, a visão de todos os policiais é tentar ajudar. Sim. Então todo mundo vai dar uma olhada e vai já dar uma orientada inicial para aquele indivíduo. Mas nesse caso específico, isso que aconteceu. Então é importante pesquisar sobre o site, pesquisar, porque assim, toda oferta muito boa, ela pode envolver uma prática criminosa, porque ela pode ser a isca. O criminoso, ele quando tenta convencer a vítima, ele usa, já falamos inicialmente da engenharia social. A ideia de engenharia social é convencer a vítima a fazer algo de interesse. É despertar na vítima a curiosidade, o medo, o rancor, a raiva, o desejo, o interesse financeiro. Despertar isso na vítima. E para isso, o que ele usa? Ele usa algumas estratégias, dentre elas a ancoragem. O que é ancoragem? Ele usa o nome de uma instituição que seja muito séria, ou uma empresa, ou muito conhecida, como um canal de notícias, uma intimação da Polícia Civil, não é? Um fato, um registro, um processo que o indivíduo está sendo investigado, ele acredita. Isso a gente chama de efeito ancoragem. Então, um portal de notícias, um tsunami acabou com o país, por exemplo. Promoveu uma devastação naquele país, e aí clica no link para assistir o vídeo. Ele acredita naquilo. Olha, eu vou aproveitar esse gancho, eu vou compartilhar com a nossa audiência, porque um cliente nosso também, a conversa vai fluindo, a gente vai lembrando, né? Sim. Um cliente nosso, que é amigo do doutor, eu não vou falar o nome aqui, ele quase foi vítima de um golpe. Olha só que no meio jurídico. Existe um site que é público, né, que é o Jus Brasil, que muitos dos processos públicos estão ali, inclusive com valores das ações. E eles pesquisam, não sei se é só ali aquela fonte ou não, ações que às vezes que exige, que tem demanda de dinheiro, né? Que às vezes tem alguém que tem para receber um valor. Aí essa pessoa tem os dados do advogado ali, liga para essa pessoa que entrou com a ação buscando esse ressarcimento, enfim, fala, olha, a sua ação saiu, você ganhou a ação, mas para você ter direito a receber esse dinheiro, você tem que fazer um depósito aqui. Isso acontece? Já pegou algo parecido com isso, doutor? Muito bom você ter falado isso. Você não tem ideia de como tem acontecido casos assim. Então, o criminoso, ele tem acesso aos dados de uma ação, e quando ele entra em contato com o cliente do advogado, ele fala, olha, você ganhou, a ação era R$120 mil, você ganhou a ação. E parabéns. É uma ancoragem, porque ele já sabe. Exato. E também outra característica, o efeito saliência, que é chamar a atenção. E falar que ganhou 120 mil de uma ação, isso chama muita atenção de qualquer ser humano, ainda que ele não tivesse minha vida agora. É lógico. E aí o que ele fala? Fala, olha, você só vai ter que pagar a taxa, que o dinheiro já pode ser liberado para sua conta. É só uma taxa da justiça, ele paga. Quando acontece isso, ele muda, ele fala, olha, na verdade o valor é maior.
como teve os danos morais, como teve a demora para você receber essa ação, na verdade não era 120 mil, era 300 mil reais. Nossa. E agora você tem que pagar a taxa só, tá? Paga mais 30 mil. E aí vai aumentando. Isso é como extorsão, nunca acaba, sempre vai aumentar. Então ele se passa por advogado, por isso que é importante, sempre que a pessoa recebe um contato de algum advogado, se possível, ir presencialmente até o escritório do advogado, conversar com o próprio advogado ou com funcionários, mas, se possível, pessoalmente, para ter certeza que não é alguém se passando pelo advogado. Por quê? Não é porque alguém está usando a foto do advogado em um número qualquer que é aquele cidadão, que não é, aquilo é fraude. É alguém se passando por aquele profissional do direito. E aí o que acontece? É importante sempre verificar. Verifique se aquilo é verdadeiro ou não. Por quê? Ele pode estar diante de uma fraude. E muita gente tem perdido dinheiro com isso. E, infelizmente, os dados dos processos, parte dos dados são públicos. Ou mesmo o criminoso consegue uma senha de advogado e tem acesso a dados da ação. Por isso, quando ele entra em contato, ele sabe tudo da vida da pessoa. Ele pergunta da família, ele pergunta do filho, ele fala de outras ações que estão em andamento. Ele manda um e-mail com dados do processo. Ele passa a veracidade. Passa porque ele direciona um certo tempo para isso. Doutor, eu estou pensando aqui nesse tempo que a gente estava tendo esse ótimo papo. A engenhosidade que esses bandidos, estelionatários usam. Quer dizer, a imaginação deles está muito à frente de nós, pessoas comuns, mas não à frente da polícia, né? Como a polícia se prepara, né, para lidar com essas situações? Como o doutor bem disse, essas pessoas não vão cometer crimes achando que não vão ser descobertas. Um dado momento, a polícia vai chegar até ela, vai bater lá na porta, toque, toque. Exato, a gente fala sempre que ninguém engana tudo, ninguém engana todos a todo tempo, né? Ninguém realmente engana todos a todo tempo. Em algum momento esse indivíduo é identificado e eu falo que tudo aquilo que ele ganhou ilicitamente, ele perde. E isso eu vejo constantemente. Eu sou policial, sou delegado de polícia há 21 anos, mas pelos meus pais serem policiais, eu fui criado em um meio policial. Eu passei minha infância dentro de uma delegacia de polícia. Criminosos que eu vi meu pai prendendo, as equipes prendendo, eu vi os filhos praticando crimes, eu vi os netos praticando crime. Eu falo que tem famílias, e eu teria vários casos para falar de gerações, que a geração, eu falo que ninguém é obrigado a carregar o lado ruim de uma geração para outra, né? Ele tem que usar o livre-arbítrio, né? Ele não pode ser determinista, né, a assumir aquilo. Mas vemos situações assim. E vemos sempre que o crime não funciona, o crime não compensa ao final. Em algum momento isso deixa de compensar. Na maioria das vezes isso é rápido. A pessoa está lá ganhando dinheiro, ele consegue às vezes comprar um carro com dinheiro ilícito, de repente ele é preso, e aí ele perde tudo. Quando ele não perde a vida, quando ele não perde a vida, realmente. Porque quando ele enfrenta a polícia, o Estado não recua, né, doutor? Exatamente. A polícia ela tem que estar preparada para enfrentar o problema, para enfrentar da forma, para oferecer sempre uma resposta adequada àquele tipo de agressão. Por isso que casos, até na cidade, na região, já aconteceram vários casos de afrontamentos a policiais, não só casos recentes, mas casos mais antigos, que foi necessário toda uma atuação mais firme por parte da polícia, na proteção do policial, mas também da sociedade, daqueles que estão à volta daquela pessoa, e pessoas vieram a óbito em razão disso, pessoas morreram. Por isso que o cidadão que enfrenta a polícia, ele tem que sempre saber que será oferecido uma reação sempre dentro da lei, mas com a firmeza necessária. Isso é uma questão muito óbvia, que temos destacado sempre isso. A gente acha sempre muito importante nessa linha que você apontou. E aquele indivíduo que pratica um crime, ele em algum momento ele é identificado, ele é responsabilizado, e como você colocou, realmente eu falo que pessoas que insistem muito no crime, eles têm alguns caminhos, né? Muitas vezes a casa psiquiátrica, né, que é o hospital psiquiátrico, às vezes ele também passa a consumir drogas, passa a fazer muito mal, ele vai para um hospital.
psiquiátrico, né? Ou outras vezes a cadeia, esse caminho. Então ele perde a liberdade. Eu falo que é os 3 Cs: casa psiquiátrica, cadeia, que é outro segundo aspecto, né? A cadeia, porque ele praticou um crime, ele pode ir preso. E o terceiro aspecto é o cemitério. Ele pode ir a óbito, porque ele convive em um meio criminoso, onde entre eles podem se matar aí, ou se for necessário uma resposta mais ativa, uma contra-resposta por parte das forças de segurança, todos estão sempre preparados para reagir. E aquele que insiste no crime, nunca ele se dá bem por isso. E perder a liberdade, eu falo sempre que é um bem muito precioso, a liberdade. Só quem perde dá valor. Eu já conheci pessoas que se acostumaram com isso e ficam presos. E quando saem, voltam, né? Eles praticam novos crimes, né? Mas também muitos que quando estão lá, eles se desesperam. Porque ficar em uma cela de 5, 6 metros quadrados, até 4 metros quadrados, com outras pessoas, muitas vezes um ambiente até insalubre, dependendo do lugar ou do estado. E isso é muito triste. A gente não deseja isso para ninguém. Por isso que é importante sempre todos tentarem agir dentro da lei. Nas pequenas ou nas grandes infrações, cada um fazer a sua parte, cada um buscando eliminar aquilo que de forma pejorativa se fala em jeitinho brasileiro, mas aquela mania que às vezes tem de uma pessoa levar vantagem sobre a outra. Muito cuidado. As pessoas, eu penso que a sociedade tem que evoluir bastante nesse sentido. Nós, como seres humanos, em geral, né, não é uma questão específica, evoluir para cada vez mais buscarmos mais probidade no dia a dia, mais honestidade, mais fazermos as coisas certas, né? É um desafio para todos. Doutor, eu tenho uma máxima comigo que eu carrego e passo para meus filhos. Você tem que fazer a coisa certa quando os outros não estão olhando. Perfeito. Porque quando estão olhando é obrigação. Então, trazendo isso para a minha profissão, às vezes a gente fica muito triste, às vezes quando tomba um caminhão, e a sociedade, nós somos reflexo, às vezes a gente condena os políticos, mas a gente é reflexo, a sociedade é reflexo, ou eles são reflexo da sociedade. Tomba um caminhão, às vezes a pessoa, aquela carga que cai, eles acham que aquilo eles podem levar, aquilo é um crime. Né? É algo. Então a sociedade ela tem que fazer o certo, independente se alguém está monitorando, mas fazer o certo porque é certo, né? Eu acho que só assim a sociedade vai evoluir. E a gente vê casos, pessoa que acha um cartão e fica passando o cartão pelo comércio, achando que não vai ser identificado, ele é identificado na hora. Na hora. A gente teve um caso, foi até preso em flagrante depois. A pessoa foi até a delegacia e estava passando, falou: dá uma olhada, vê qual foi o último local. Aí tinha um último local, e aí naquele local ele tinha abastecido também, pegou a placa do carro, confirmou quem era, foi até lá, ele estava em flagrante, foi preso em flagrante. Ele achou um cartão e ficou usando. Uma vez aconteceu com o celular, dentro do banco, um envelope com dinheiro de uma pessoa. Nossa. Então, esses jeitinhos, e eu falo, às vezes pessoas que ninguém imagina que fariam isso, né? E aí a gente volta na questão de fazer quando ninguém está olhando, né? Felizmente, muitas vezes tem uma câmera olhando, mas a pessoa tem que agir realmente como se ninguém estivesse olhando, buscando honestidade nesses momentos, acima de tudo, realmente. E a gente vê situações assim acontecendo. Você falou o caso do caminhão também. Às vezes um veículo sofre um acidente, a pessoa vai lá e subtrai algum objeto de dentro do veículo. É inacreditável uma pessoa sendo socorrida. Exato. Não dá para acreditar a indiferença com a dor do próximo por parte de alguém que faz isso. Mas vemos casos assim e é uma realidade. Realmente tem sido uma realidade que às vezes a gente tem acesso a isso. É um desafio até para a polícia lidar com isso, né, doutor? Eu acho porque, como o doutor bem disse, é triste ver uma situação dessa e às vezes ter que dar voz de prisão. Às vezes a pessoa não tem nem noção da consequência daquele crime que ele está fazendo. Né? Isso me fez até lembrar outro tema, mas é interessante que é muito tema, eu acho que seria em 7, 8 horas a gente falaria o básico sobre esses temas, mas tanto assunto mas a conversa é difícil conversar com você, porque vão surgindo temas muito interessantes. Mas assim, muitas vezes a pessoa até não sabe que aquilo é crime. Pode até achar que aquilo é imoral, mas ele fala, mas é crime, mas está caído no chão.
Né? Achado não é roubado? Não é assim que eles falam? E detalhe, é importante isso, hein? Saibam que um produto achado, ele tem que ser apresentado em uma delegacia de polícia, porque existe uma contravenção penal chamada apropriação de coisa achada. O cidadão acha um celular, fala, mas eu achei, não estou usando. Ele achou. Ele é obrigado a apresentar uma delegacia, senão ele comete o crime de apropriação de coisa achada. Se em um determinado prazo ele não apresenta isso, aquele objeto que ele achou. Então o achado pode ser crime, então. Sim, realmente. Não imaginava. Realmente. É interessante. Mas, doutor, qual é o recado final que o doutor gostaria de deixar para a nossa audiência? A polícia está preparada para lidar com essas situações, os conselhos, enfim, o senhor fique livre à vontade para as considerações. Perfeito. É muito importante cada pessoa fazer a sua parte. A gente tem que buscar uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais justa, mais correta, né? Pessoas mais honestas, mas aí cada um tem que fazer a sua parte. E no âmbito da segurança dos meios tecnológicos, isso é uma reflexão que tem que ser feita por todas as pessoas. Cada interação nossa com a tecnologia, ela deve ser feita de forma lícita. Ela deve ser feita de forma também dentro da lei, para que a gente também não seja vítima, mas também não seja autor de crime. E é importante que nos lares, eu falo que nos lares, nas igrejas, nas empresas, família, né? nas famílias, em qualquer lugar, tem que ter o diálogo sobre o uso ético e seguro dos meios tecnológicos. Porque quando a pessoa já parte desse pressuposto, o risco de ser vítima ou autor de crime já vai diminuindo. E as pessoas precisam conhecer as principais fraudes, os principais crimes que podem ser praticados. Porque o criminoso... Como se proteger disso? Acima de tudo, como se proteger, porque aquele criminoso, ele só faz isso. Então ele acaba sendo muito criativo. E todo dia surge uma nova modalidade de delito. Quando alguém vem, ou quando alguém vai até uma unidade policial, perguntar sobre um determinado fato, se aquilo é crime, se é lícito o que ele está fazendo, a gente vê situações, vê como que é muito dinâmico a mudança nas práticas criminosas. Mas a ideia essencial de uma fraude, ela é sempre a mesma. É sempre alguém querendo obter alguma vantagem, criminoso falando, criminoso tentando obter uma vantagem. Mas muitas vezes a vítima também querendo ter uma vantagem. Lastreado na ambição, de ganhar fácil. Sim. E não pensa nas consequências, nos riscos. Perfeito. Né? E aí é uma questão moral também isso, porque temos um criminoso querendo obter vantagem, uma vítima. Um caso muito comum que eu creio que na infância dos meus avós já acontecia isso, que é o golpe do bilhete premiado. Né? O golpe do bilhete até hoje acontece. Né? Pô, quando foi criada a loteria lá no zoológico do Rio de Janeiro, aquela história toda, né? O jogo do bicho, situações assim, que quando isso foi criado, acho que desde então existe esse golpe, que a pessoa se passa por uma pessoa sem muito conhecimento, sem muita cultura, e aí, a partir disso, ele pede ajuda para alguém, a vítima, que vai se achar receber certo. O prêmio. Olha, você tem como ver se eu ganhei isso aqui? Aí a pessoa vê que ganhou. Aí fala, você não quer comprar esse bilhete? Ou quando fala que ganhou, você ganhou. Ah, não, eu tenho medo de ir na loteria. Ou você não quer comprar isso? Aí a pessoa perde tudo. Ele vai lá na casa, ele busca ouro, ele acredita mesmo. E não comenta com ninguém. Eles são assim, os criminosos são, vou usar um linguajar popular, entra na mente da vítima, que eles vão assim e não comenta com ninguém. Às vezes a família pergunta o que você está fazendo. Ele não é nada. Ele fica cego. Fica cego, a A palavra. ambição deixa a pessoa hipnotizada. Ele parece, eu já vi muitas pessoas falando isso. Por uma senhora que falava que o pai dela foi vítima de uma fraude e tal, e ela falava que o pai dela parecia hipnotizado. Ela perguntava, o pai dela, não, tudo certo. Ela falou, será que ela achava que o pai tivesse até tendo um AVC? Não acredito. Porque ele não falava nada e onde está o ouro, não sei o quê. E no final ele consegue pegar o ouro, alguns objetos de ouro da falecida mãe dessa vítima. Ele vai, entrega tudo pro criminoso e vem com o bilhete premiado. Aí sim ele conta, olha, filho, eu consegui comprar esse bilhete aqui. Isso aqui, ó, a gente tá milionário. Pai, mas você deu quase 300 mil reais em ouro. Então isso é muito comum. Não acredito. E aí a pessoa precisa, então,
pensar sempre nisso. E o golpe do bilhete premiado, então, desde aquela época, isso foi se aprimorando. E hoje ele é feito com a ajuda da tecnologia. Então hoje você tem também aquele que o papel dele é convencer, é se passar pelo dono do bilhete. Aquele que também fala para ele, olha que legal, vamos fazer uma parceria, vamos dividir esse bilhete aqui, ó. Eu tenho isso aqui de ouro, eu tenho isso aqui em dinheiro, eu vou lá sacar. E ele convence. Então isso é muito comum. E uma fraude que, conversando com você, me lembrei, que envolve essas apostas. As apostas. Jogo do tigrinho, as bets. Nossa. Doutor, o jogo do tigrinho está sendo um problema social, né? Realmente. Social, não é só a questão da perda financeira, porque está gerando a questão de depressão, famílias aí, até eu vi, não sei se procede ou não, até a questão de suicídio, porque a pessoa se sente envergonhada. É complicado isso, né? No ano passado, em uma visita em um determinado estabelecimento penitenciário, aqui no município mesmo, né? Na cadeia do município, na cadeia feminina. Uma pessoa que estava presa, ela foi indagada por uma autoridade que estava lá visitando. Falou, mas você está presa por quê? Ela falou, eu fui presa pelo jogo do tigrinho. Como assim? Aí eu achei interessante, me aproximei para escutar melhor a conversa. Ela falou que ela perdeu tudo que ela tinha no tigrinho, e aí ela pegou dinheiro emprestado. Passou a ser ameaçada, e aí foi praticar um determinado tipo de crime para conseguir dinheiro para pagar a pessoa que estava ameaçando ela, porque ela tinha perdido no jogo do tigrinho. E no tigrinho, eu falo que no início o tigrinho era até engraçado ver que pessoas acreditavam. No início era até um fato pitoresco. Hoje realmente é um fato muito, muito triste mesmo, porque o pessoal tem perdido a vida em razão desse tipo de fraude. E é difícil conversar, porque muitas das vezes que eu falei sobre tigrinho, por aí, pessoas que estavam próximas chegavam e falavam, mas eu ganhei tanto. Eu sempre pergunto, mas quantos que você investiu? Porque se você ganhou R$300 ou você ganhou R$1.000, quantos que você apostou? Você apostou mais? Ou detalhe, você investiu, você ganhou isso, mas o dinheiro está lá bloqueado ainda, não está? Está ainda bloqueado, porque você nunca vai receber isso. E aí a gente vê alguns influencers criminosos, né? Infelizmente para mim, um cidadão que fica defendendo isso, fica defendendo essas apostas, são criminosos, são pessoas. Mas a polícia está agindo firmemente. Muita gente tem sido presa. A gente tem que separar, assim, tem uma coisa que eu não vou julgar aqui se é moral ou se não é, mas foi aprovado pelo Congresso, que é as bets. Existem umas bets lá, que hoje está presente, patrocina todos os clubes brasileiros aí com dinheiro das bets. E tem o jogo ilegal, que o jogo do tigrinho ele é configurado como ilegal, seria isso? Sim. Todo jogo de azar, ele não levaria esse nome se ele valesse a pena, né? Uma roleta, qualquer coisa que a gente pensar em um jogo de azar, jogo do bicho, jogo da maquininha, jogo de apostas, esses bares que tem essas máquinas de apostas e constantemente isso tem sido fechado, né? Eles respondem por processos, mas nada disso é feito para dar lucro para quem aposta. Porque se fosse assim, não tinha lógica. Né? A pessoa teria que ser muito, né, um milionário que quer distribuir dinheiro com essas máquinas, com esses jogos, com as bets, não importa. Então, sendo ou não sendo criminoso, sendo imoral ou não sendo, todo jogo de azar, toda aposta, ela vai ter poucas pessoas ganhando dinheiro, explorando aquelas pessoas, os incautos, explorando os ignorantes, aqueles que acham que vão ter vantagem, e uma maioria tendo muito prejuízo com isso. O problema é que algumas modalidades, como por exemplo o tigrinho, isso fica muito mais relevante. Por quê? Vamos lá, eles pagam um influencer para entrar numa plataforma de tigrinho criada só para aquele influencer, para ele ganhar bastante. Ele ganha uma comissão. Aí ele aposta, sobre aquilo, ele está ganhando. E aquilo não é verdadeiro, ele não vai receber aquele dinheiro. Porque é uma plataforma criada para aquele influencer fingir que está ganhando. Então ele simula isso, ou as rifas, olha, dá R$1 a rifa, não sei o que também, que o pessoal faz pelo Instagram, alguns influencers fazem, e aí no final ninguém ganha aquele produto, ou se ganha, tudo combinado. A gente vê pela mídia, muita gente sendo presa por isso. Mas algumas pessoas ganham para divulgar essas plataformas de apostas que são ilícitas. Eu critico todas, mas aquelas que são ilícitas, que são proibidas, elas são divulgadas por influencers que recebem para isso, sabendo que os seus fãs, né, os seus seguidores, vão ter muito prejuízo com isso.
E aí isso mostra também uma indiferença muito grande por parte de um influencer que se presta a ficar defendendo o jogo eletrônico, a ficar defendendo esse tipo de aposta que leva a pessoa para o buraco, que leva a pessoa para o prejuízo, que leva a pessoa para a depressão, para problemas muito sérios de saúde, em razão desse tipo de problema, que leva a pessoa para a miséria. Esse é um ponto importante. É triste. Então, isso é muito triste e isso mostra uma indiferença realmente por parte desse influencer que não deveria ter nenhum seguidor, porque ele está fazendo mal. Ele está usando os seus seguidores para ter muitas vantagens à custa do prejuízo de todos os demais, né? Então, poucos tendo lucro e uma grande maioria tendo muitos prejuízos. Então, doutor, é por isso que existe podcasts como esse, com a Jornada Segura, para as pessoas terem esse acesso à informação de qualidade de um excelente influencer que é o Dr. Igor. Siga os conselhos do Dr. Igor. Esse sim é um grande influencer que quem nos ouviu, quem nos acompanhou hoje teve o prazer de ter essas informações e certamente muitos dos riscos, seguindo as orientações, essas pessoas eliminarão esses riscos, porque a informação é o melhor remédio, né, doutor? Realmente, o caminho sempre é esse, a gente buscar um uso dos meios tecnológicos de forma ética, de forma segura, de forma sadia, para agregar bastante, porque isso que pese, alguns usam para o mal, muitos usam para o mal, mas a maioria tem que seguir a linha de usar para o bem, e a educação digital também busca isso, com certeza, usar os meios tecnológicos de forma lícita e para o bem. Doutor, quero agradecer em nome da Jornada Segura, pedir para a nossa audiência para clicar lá, seguir a Jornada Segura, o link, compartilhar, para a gente poder trazer pessoas aqui que fazem a diferença. Doutor, muito, muito obrigado pelo tempo, por poder ter compartilhado conosco essas histórias e que certamente farão diferença na vida das pessoas. Perfeito, eu que agradeço, sempre é muito importante participar e parabéns pelo Jornada Segura, já que é uma medida que ajuda a prevenir, a evitar que pessoas sofram esses problemas todos que foram tratados aqui. A segurança e a prevenção sempre é o melhor caminho. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Gente, obrigado pela audiência. Com o Dr. Igor, vocês perceberam que a gente tem que fazer uns 5, 6 programas, porque tem história, que a gente vai conversando aqui, vai surgindo a história, mas certamente ele estará aqui em outras oportunidades. Um grande abraço, muito obrigado, doutor, e até a próxima a todos que nos acompanham.